Fala pessoal, Eric Ramos aqui, passar um vídeo bem curtinho do Floripa Chess Open, falar das chances de norma com 9 rodadas, se alguém tem chance, como é que tá a coisa, né? Aqui a classificação, considerando as oito primeiras rodadas, ainda não tem a pontuação da nona, mas já dá pra gente ter uma ideia, né? Quem tem alguma chance, como é que tá indo, né? Destaque pro Cauã Marques, que tá entre os líderes. Depois a gente tem o Lucas Cardoso e depois eu selecionei aqui o Likael Ticona, né? Que é um atleta super jovem e está aí com boas chances também, tá? O norueguês aqui eu não vou incluir, porque se a gente observar aqui, o rating médio está bem baixo, 2090, né? Então a gente tem 2.300 do Ticona, 2.205 do Lucas e 2.165 do Cauã. E aí, outro detalhe também, se eu não me engano, aqui não está constando o jogador da última rodada, né? Então, esse rating deles médio aqui aumenta ainda mais, tá? Eu selecionei aqui o perfil de cada um, já dá pra gente ter uma ideia. Então, o Lucas agora vai jogar com 267, talvez vai ficar mais ou menos a mesma coisa, o rating médio dele. Mas tem um ajuste, né? Então a gente faz um ajuste aqui no primeiro jogador. Vou fazer no Excel, vai dar para ver melhor. Do Cauã também é a mesma coisa, né? Do Cauã a média vai aumentar ainda mais, né? Porque ele foi emparcerado com 2.600 agora, né? E também a gente vai subir esse rate de 1.500 aqui. E do Ticona, vou fazer aqui como 1.600 subindo, mas ele ganhou de WO, né? Então, se não me falha a memória, essa partida não conta, né? Ele precisa jogar a 10ª rodada de todas as maneiras, né? E aqui o rate médio dele também vai aumentar um pouquinho. Pegou um atleta de 2.400. Bom, vamos lá. Vou substituir aqui um Excel para a gente entender melhor. Em relação aos requisitos, né? O Lucas, ele já cumpriu os requisitos aqui, porque ele enfrentou 4 mestres internacionais. Ele precisaria no mínimo 3. Né? E conseguiu 5 title holders. Uma dúvida aqui em relação às bandeiras, né? Mas no Floripa não precisa bandeiras. Tem um critério lá que o Campeonato de Floripa cumpre, que é ter no mínimo 20 estrangeiros, né? O campeonato tem mais de, sei lá, uns 100 estrangeiros, então é bem tranquilo esse quesito, né? Não vou explicar tudo exatamente aqui, mas o que eu fiz? Sem ajuste, o Lucas está com uma média de 2.141, tá? E ele pode fazer uma performance final de 2.414, que está abaixo dos 2.450, que é o de mestre internacional. Quando eu faço o ajuste e subo o rating, conforme uma regra que existe, né? Ajuste 1.46, a média do Lucas aumenta, vai para 2.180. E aí ele vencendo a partida, ele faria 2.456, que é acima dos 2.450 para a norma. Porém, ele vai ficar devendo um critério, que é o rating médio dos jogadores. Ele está com 2.183 e ele precisa ter no mínimo 2.230, né? Uma solução para isso vai ser ele ganhar essa partida, né? E ser emparcerado com um jogador bem forte na última rodada. Então, por exemplo, se ele for emparcerado com um jogador de 2.400 na última rodada, né? E deixa eu dividir aqui, ele vai ter 2.236. Então é mais ou menos o que ele precisa aqui, né? Deixa eu diminuir um pouquinho. 636, né? 2.370, por exemplo, né? 2.360, vamos ver aqui, fazendo a marca aqui, 2.355. Mais ou menos essa faixa de 2.350, pelo menos, ele precisa enfrentar na última rodada para ele cumprir os requisitos, né? E depois tem a porcentagem de pontos, né? Mas eu estou imaginando que com um empate na última rodada com um jogador de pelo menos 2.350 de rate, já é suficiente para ele fazer a norma de MI, tá? Então ele precisa ganhar essa partida da nona rodada e um empate, provavelmente,
na última rodada já é suficiente para ele fazer. Ia ser um grande torneio, fazer 8 pontos em Floripa é bastante ponto. Então, realmente, ele vai merecer a norma. E aqui não interfere o título do jogador. Ele só precisa ter 2,355. Então, esse é o requisito para o Lucas conseguir fazer a norma. Tem aqui o Cauã. Depois eu vou colocar o Cauã por último aqui. O Ticona, ele também cumpriu os requisitos. Então, já fez os 5. Ele, inclusive, poderia tentar a norma de grande mestre. Desculpa, o Ticona ele só tem chance de grande mestre, né? Porque ele já é internacional. No caso do Ticona, ele está com uma média muito boa, né? E aí o que acontece? Ele também não consegue fazer nessa rodada, porque a média dele está dando 2,253, é acima da GMI, mas ele está buscando de GM, né? E fazendo o ajuste aqui, ó, tá 2,297 a média dos 8 últimos jogadores. Porque a primeira ele pegou bye, né? Então aqui, vamos colocar que ele enfrenta o Tari, né? 2,600 e... Quanto que tá? 23. 2,623. Dividir por 9. Aí vai ter uma média de 2,334. E aqui o ajuste vai ser 2,200. 2,350. Não tem chance matemática de conseguir, mesmo que ele faça os pontos, né? Mesmo que ele ganhe as partidas e chegue na última, ele não vai conseguir cumprir o requisito do rating médio. Está dando 2,351, né? Então, acabou faltando o rating no meio do caminho aqui, né? Ele jogou a terceira e a quarta rodada com jogadores de 2,100. E para quem está tentando norma de GM, tem que ter uma média de 2,380. Então, aqui nessa terceira, quarta rodada, ele já tinha que começar a enfrentar os jogadores de 2,300, né? Então, faltou isso aqui para o Ticona. Só confirmar que ele é internacional, é isso mesmo. Então, ele não tem chance. Mas vamos imaginar que fosse uma norma de mestre internacional, por exemplo. Aí estaria dentro, né? Porque aqui ele já está cumprindo a média, 2,230, está com 2,253. Ele poderia jogar por uma vitória e um empate, alguma coisa do tipo, já seria suficiente. Agora o Cauã, que está o destaque do evento, ele buscando de internacional primeiro, né? A média dele está dando, com ajuste, 2,200, né? Ainda está um pouquinho baixa, mas se a gente... Então, por exemplo, vamos supor que ele perca essa rodada, ou ganhe, enfim, empate com o norueguês, ele vai entrar na última rodada com uma média de 2,251. Aí a média tá boa, né? Deixa eu ver aqui se tá tudo certo. Tá certo. Tá dando 2,203. Ele não tem média, né? Se ele tivesse um pouco mais de média, ele poderia, por exemplo, perder a partida e virar e ter a norma de mestre, né? Mas aqui, mesmo que ele ganhe, ele não consegue fazer nessa rodada em específico. Agora é o seguinte, a média dele está 2,251, né? Está acima dos 2,230. Então vamos supor que ele perca essa rodada e ele enfrente um cara de 2,100 na última rodada. Que seria bem ok, né? Ele enfrentar. Então ele consegue cumprir o requisito do rating médio. Vamos colocar menos 100 aqui, 2070. Por exemplo, 2070 de rate, que seria super acessível o cara emparcerar com alguém assim. Tem pelo menos 50 jogadores com essa força. Vamos colocar aqui um resultado simbólico aqui de 0. Vamos supor que ele perca a partida, que seria um resultado normal. E aí ele teria que ganhar a última para fazer 8 em 10, né? Que seria basicamente, ele estaria fazendo 7 pontos, né? Excluindo a primeira rodada. E aí ele cumpriria 2,451 de performance. E ele já cumpriu os requisitos de bandeira, de rating de jogadores, rating médio, todos os quesitos, tá? Então a expectativa que a gente tem aqui é do Lucas e do Cauã com boas chances, né? Eu chuto que o Cauã tem um pouco mais de chance porque ele pode perder essa partida e jogar com um jogador de menor rate na última para tentar ganhar
E o empate, se o jogador tiver muito rating, talvez já funcione. Por exemplo, o jogador tiver 2.300, 2.400, por exemplo, talvez o empate funcione. Mas se o jogador tiver 2.000, aí ele precisa vencer esse jogador. E o Lucas, ele precisa ganhar e empatar. Tem boas condições aí. É claro que tem que refazer os cálculos e tudo mais para verificar, mas aparentemente é isso, tá? Não tem, não tem nenhum jogador com chances para essa última rodada, tá bom? Para essa nona rodada, desculpa. Eles vão precisar jogar a última. Eu até cheguei a ver das meninas aqui, mas as meninas também estão com uma situação um pouco difícil. Talvez a campeã argentina, eu acho que o dela falta título, falta os titulados. Deixa eu só conferir aqui. Ela tem o número de titulados. Ela tem 3 titulados internacionais e ela precisa enfrentar no mínimo 5. Então, ela não cumpre o requisito de títulos, tá? Os jogadores até têm um rating médio alto, ela está com uma performance boa para WGM, mas ela não tem titulados o suficiente. Beleza? Eu acho que é isso. E para quem quer disputar um torneio valendo norma e tudo mais, na segunda-feira começa o Sampa Chess Open. Vamos ver se eu consigo abrir aqui, se ele aparece. E um evento que falta aí 2 dias, né? Vai começar na segunda-feira. E ele tem algumas condições aí para poder os jogadores obter norma de grande mestre e mestre internacional. Quem sabe aí sai no evento de São Paulo também normas. Recentemente teve norma no Recife, deve sair alguma norma agora em Floripa e São Paulo na sequência. Bom, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Comentem aí se faltou alguma coisa. Espero que saia o áudio dessa vez. Da outra vez não saiu. E é isso.